As pessoas já estão chegando aí. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Bem-vindas, né? Temos muitas meninas, muitas mulheres, muitas moças aí. Vamos esperar a Simone solicitar e aí a gente já começa a nossa live. Muita gente que segue a Simone, que não me conhece, daqui a pouco eu vou me apresentar melhor, falar para vocês quem sou eu, afinal, né? Então sejam todas muito bem-vindas. Estou muito feliz com a presença de vocês. Boa noite. Até agora a Simone não apareceu ainda, mas já já ela chega. Oi, Graça! Quanto tempo! Que bom te ver aqui. Bem-vinda. Ai, a Simone. Só solicitar participação. Pronto. Certo. Oi, Oi! Aí, deu tudo certo? deu certo? Tudo bem, querida? Tudo bom, Priscila? Ai, que alegria falar com você. Que honra ter você aqui no meu perfil. Imagina, prazer. Ah, muito bom mesmo. E tá tudo bem? Tudo bem, graças a Ai, Deus, na bom luta. dia. Eu tava aqui falando na hora que eu entrei que eu vou me apresentar, né? Porque eu acho que todo mundo que tá aqui já te conhece. Ou Então, não. muito provavelmente. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, porque o pessoal já te conhece. E eu achei tão engraçado que uma das meninas falou assim: com a Simone, a rainha da exortação. Eu falei: essa mesmo, que puxa a nossa orelha, que a gente precisa. Então, eu sou a Priscila, Priscila Aidá. Eu moro aqui em Brasília, mas eu sou mineira. Sou mineira de uma cidadezinha chamada João Pinheiro. Sou presbiteriana, reformada, desde que eu nasci e cresci na IPB. E a gente congrega aqui em Águas Claras, aqui em Brasília. E sou a esposa do Valério e mãe da Aurora, de 3 aninhos, e da Antônia, de um Oh, aninho. E tô em casa, desde que eu me casei, eu tô em casa, minha formação é letras, né? Com mestrado em literatura, trabalhei muitos anos em escola e depois que eu me casei, vim me dedicar ao lar, à família. que E delícia. aí, trabalhando na internet de forma assim, aleatória, trabalhando nada, né? Escrevendo, que eu gosto demais de escrever e tal. Falei, gente, eu acho que eu tenho um chamado aí para trabalhar com mulheres, mas eu não entendi. E comecei a orar. E aí, de repente, veio na minha cabeça a minha formação. Eu gosto tanto de literatura, eu acho que dá para abençoar as mulheres com aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, com os clássicos. Porque a gente Uhum. acaba na igreja estudando muito teologia, né, Simone? Estudando Aham. muito autores cristãos que são imprescindíveis na nossa vida, mas às vezes a gente esquece daquilo que pode formar o nosso imaginário e Aham. trazendo isso para a vida cristã. E aí Verdade. inventei esse clube de leitura aí para mulheres e que tem sido uma benção Delícia. mesmo. Tem algumas das meninas aí que eu já vi que já entraram e nós temos aprendido muito, graças a Deus. Que delícia. E aí, um dos assuntos que surgiu lá no nosso clube, que a gente está lendo Mulherzinhas. A gente leu Aham. Mulherzinhas num desafio em janeiro, e agora nós estamos lendo a continuação de Mulherzinhas, que é Boas Esposas, de uma autora cristã americana, Louisa May Alcott. O livro inteiro ela faz muitas associações com o Peregrino, do Ai, Bunyan. Muito legal. Tem até um capítulo lá que chama Brincando de Peregrinas. que E a legal. história é a história de uma família cristã que o pai foi para a Guerra Civil Americana, como capelão. E a mãe fica só com as 4 filhas. E aí a gente aprende demais com essa mulher. Assim, a gente chegou à conclusão de que a senhora Marte é a mulher de Provérbios 31.
Que legal. A maneira como ela educa aquelas meninas, ela não permite que o pai seja esquecido, porque ele está cumprindo um dever, mas ele está ali, dentro de casa. Isso enquanto elas são ainda adolescentes. E agora, na segunda parte, as meninas já cresceram, começaram a crescer e já vão se casar. E uma delas se casa. E ontem a gente teve um bate-papo, né, com algumas meninas do clube. E a gente falou muito sobre isso, sobre os primeiros anos de casada da Meg. E ela passa por poucas e boas. Eu falo, gente, uma moça dessa, que lá do século XIX, que foi preparada por uma mãe cristã e piedosa e abençoada, ela ainda comete esses erros. Imagina a gente aqui no século XXI, né? E assim, eu convivo com meninas, né, com moças. Também passei por essa fase, aquela fase da espera, né? Espera do varão abençoado, do homem de Deus, aquela história toda. Eu falei, acho que é um assunto muito pertinente e a Simone acho que vai poder falar com muita propriedade sobre isso. E aí eu vou deixar agora para você, que eu já falei demais. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Simone, eu sou casada com o pastor Oreb, também pastor presbiteriano, né, no Rio de Janeiro. Nós somos presbiterianos também, nos conhecemos pequenininhos na igreja. Ai, que gracinha! E temos 4 filhos, né? 2 casados já pais, e 2 filhos ainda solteiros por enquanto. Então, esse assunto é um assunto que é muito legal, né? Preparar os filhos para o casamento é um assunto que a gente vive, está vivendo, né? Viveu e continua vivendo com os nossos filhos solteiros, né? Então, e aí eu falei assim, a gente pode começar então falando da espera, né, Simone? Eu me casei com 31 anos. Então, casei tarde, né? É tarde, 31 anos. E o sonho da minha vida era casar, gente. Eu acho que, assim, olha, a gente estava até com uma discussão lá no grupo se existe ou não existe vocação para solteirice. Se existe, não era o meu caso, mas não era mesmo. E assim, eu até recentemente encontrei umas agendas, uns diários antigos, assim, aquela oração daquela menina que pediu ao Senhor um esposo, né? Alguém que fosse realmente... E o meu sonho era ser esposa de pastor, Simone. Na minha juventude, na minha adolescência, nossa, eu queria ser esposa de pastor, eu amava a igreja, né? Amo ainda a vida da igreja, estar ali, servir a igreja. Então, deve ser bom demais ser mulher de pastor. Só pensava nos prós, né? Deve ser muito gostoso. E orava. E demorou. E tive alguns namoros muito frustrantes, namoros que me trouxeram muitas feridas, muitas dores. E o meu marido só apareceu na minha vida quando eu realmente entreguei essa parte da minha vida ao Senhor. Porque eu dizia que entregava, mas de fato não entregava, né? Tava sempre namorando, sempre querendo um namorado para poder acelerar esse processo do casamento. E aí o Senhor falou, calma aí, é só, não tá, espera, você tá fazendo tudo errado. E aí no momento em que eu realmente aprendi que eu precisava esperar no Senhor, é que eu conheci o meu marido. Eu conheci ele, eu já estava com 27 anos. E ele não é pastor. Por enquanto. Ele é presbítero, né? Então ele é pastor. Ele é pastor. Ele não é pastor regente, mas é pastor, né? Ele foi eleito presbítero ano passado. E assim, um sacerdote no meu lar. Então valeu a pena a espera. Mas eu sei o quanto essa espera é angustiante. Sim. Eu sei o quanto é dolorido para uma moça que tem vocação para o casamento e que espera por isso, e o tempo vai passando, né? Eu vivi isso na pele. O tempo vai passando e a pessoa não aparece e a coisa não acontece. O que você tem a dizer para essas meninas que estão nessa situação? Menina, olha, a única coisa que eu posso dizer é que vocês se lembrem que a suficiência de vocês está em Cristo. Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre, né? Que nós vivemos para Ele.
E lembrar, trazer sempre à memória também, né, a questão da soberania de Deus, né? Lembrar lá do Salmo 139, quando diz que todos os nossos dias estavam já escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, se esse rapaz ainda não chegou, é porque não era para chegar mesmo, né? Às vezes a gente, como você, né, sonha, né, em casar, em ter muitos filhos. Às vezes o casar tarde impede de ter filhos, não é? Mas Deus tem um plano para cada mulher. A gente tem que lembrar disso. A minha musa Nancy Leigh DeMoss casou depois dos 50. Pois é! Não é? Então a gente não sabe quais são os planos de Deus, né? Eu acho que a gente estar solteira, principalmente mais velha, é um exercício contínuo de se satisfazer na providência de Deus. Né, de lembrar que é a providência que está agindo, né? E a gente deve viver como quem espera, né? Se preparar, sempre se preparando. Isso. Umas precisam de mais tempo, outras precisam de menos tempo, né? E ir aproveitando a solteirice para o Senhor. Eu acho que esse é um grande problema também. Quando a gente não aproveita, quando a gente aproveita a solteirice para nós só, né? E Paulo fala que a mulher solteira, ela está servindo a Cristo, a casada está servindo ao marido, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Porque aí a nossa espera se torna produtiva também, né? É no verdade. reino de Deus. E é fácil falar, né, Simone? Assim, porque quando a gente vive a angústia e realmente se colocar aos pés do Senhor, e a minha experiência é exatamente essa, quando eu entendi a providência de Deus, eu me descansei, falei, Senhor, eu quero muito me casar, mas se não são esses os planos do Senhor para mim, eis-me aqui. E aí comecei a me dedicar à obra, parar de preocupar com esse negócio, falei, não quero namorar, não quero. Se for para namorar, tem que ser o meu esposo, aquele que o Senhor escolher para mim. E aí apareceu aquele moço na minha vida que eu falei, gente, mas Deus também caprichou. Valeu a espera! Valeu a espera. Então, assim, é claro, para cada uma é uma história, né? Cada uma de nós é uma história. Mas é importante encorajar as moças de que o Senhor é o Deus da providência, de fato, né? E assim, eu queria casar, mas não queria filho, não. É aquela crente bem assim, né? Ah, não, tá bom demais assim e tal. E aí, de repente, Deus transforma também seu coração em relação aos filhos. E ainda Deus me deu 2 pérolas, ainda não fechei a fábrica, estou aí também na dependência do Senhor. Mas eu fui mãe aos 35. Então, ele sabe de todas as coisas, realmente. Ele está no controle de todas as coisas. E aí, não casei com o pastor, mas casei com o pastor, né, presbítero, sacerdote da casa. E aí, quando eu olho aquelas cartinhas lá, aquelas orações feitas por aquela menina que eu fui, falo, o Senhor realmente, ele está no controle de todas as coisas. Porque eu olho para o meu marido e falo, ele é a resposta dessas orações aqui. Né? Ela é a resposta de todas elas e chegou no momento do Senhor, no momento em que ele escolheu. E é realmente isso, né? Utilizar a solteirice para a obra de Deus. Porque depois que a gente casa, né, Simone, fica bem difícil. Fica mais difícil. Enquanto tá criando filho, então, muito Nossa, mais. com filho pequeno, e aí a gente quer abraçar o mundo e a gente entende que não pode, né? Que o marido em primeiro lugar e depois os filhos. E aí, como é que... Então tá, vamos falar para as meninas, aquela menina que ainda não conheceu o seu futuro esposo, como é que ela pode se preparar? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na mente é que a gente tem que se cercar de pessoas que nos ajudem nesse processo, né? Na nossa cultura, no nosso tempo, os pais foram excluídos desse processo, né? O processo do namoro, desse livro aqui que eu tô lendo, Sua Filha em Casamento, do Douglas Wilson, que é um livro maravilhoso. Não terminei ainda, mas ele chama de namoro recreativo versus namoro bíblico, né? Então, no namoro recreativo, que é o namoro do padrão mundano, né, no padrão do mundo, o que está em jogo é o meu prazer, é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Os pais não têm nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver com isso, o pastor não tem nada a ver com isso. Isso é um erro.
não é? Porque, biblicamente falando, os pais, eles são responsáveis por esse processo. Né? Os pais, por exemplo, se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver vários textos deixando bem explícito que o pai ele era responsável pela virgindade da sua filha, por exemplo. Né? Os pais são responsáveis por isso. Se você for para a cultura americana, por exemplo, em vários casamentos, você ouve na cerimônia de casamento se perguntando quem dá essa moça em casamento a esse rapaz. Aí o pai fala, sou eu. Ai, que lindo, né? Fica até lindo. Na nossa cultura, de certa forma, a gente faz isso também. Quando o pai entra, né, e passa a moça às mãos, né? Eu vou passar por isso agora esse ano, né? Só casei rapazes, não casei moças ainda. Dizem que é mais difícil, eu acho que é mesmo. Mas a ideia é essa, né? Que eu guardei essa moça, eu protegia debaixo da minha autoridade, e agora eu estou passando essa autoridade a você, né? Então eu acho que essa é uma coisa que as moças hoje precisam se lembrar, que elas são filhas, estão debaixo da autoridade dos pais, não importa quantos anos elas tenham. Né? Não existe, o Douglas Wilson fala isso nesse livro, não existe uma fase intermediária em que a mulher deixa de estar debaixo da autoridade do pai até ela estar debaixo da autoridade do marido. Não existe essa fase, né? Então ela precisa aprender a confiar nos seus pais para direcionarem esse processo, né? E na falta dos pais, a igreja, o pastor, os presbíteros, os líderes, né? Porque isso é proteção. Você estava falando do John Bunyan, né? Do Peregrino. Tem o livro contrário do Peregrino, que é o Jornada para o Inferno, né? Que é sensacional. E ele conta a história de uma mulher exatamente assim, que não tinha mais o pai, ela era órfã, e a sua igreja não se envolveu no processo de escolha do marido. Então, aquele marido, que é o homem mau, narrado no livro, ele se finge de cristão, ele finge amar a pregação do evangelho, ele se veste de trejeitos cristãos, se casa com ela e torna a vida dela uma vida muito sofrida, né? Então ele nos chama a atenção para isso, que são dois freios aí, né? Então, primeiro você passa pelo pai, depois você passa pela igreja, né? Uma peneira que protege não só as moças, mas os rapazes também. Né? Então, esse processo... Então, a forma de uma moça se preparar para o casamento é se conscientizando disso, né? Buscando conselheiros mais velhos e mais experientes do que ela e do que ele, para que possam fazer uma escolha acertada e caminhar por um caminho seguro até o casamento. Né? E ler sobre o assunto, né? A gente tem tanta literatura boa hoje, tanta coisa boa. Eu estava até olhando agora no Mulheres Piedosas. Tem vários textos sobre namoro lá. Tinha um texto lá que eu escrevi em 2013, que eu nem lembrava. Nem lembrava. Vou ler de novo. Opa, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Porque tem muita coisa, né? Então, eu acho que esse é o período que a gente tem tempo para isso, né? Você tá solteira, você tem tempo para isso. Então, fazer como Esther, né? Que ficou lá 1 ano se preparando para entrar lá na presença do rei, né? Então, a gente deve ter esse cuidado. Você falando sobre a igreja, uma das meninas perguntou, e se os pais são descrentes? Aí eu acredito que entra a igreja também nesse papel, Sim. né? Entra a igreja. Assim, os pais não crentes, eles também precisam ajudar no processo. Lembrando que talvez a perspectiva, a cosmovisão seja diferente. Mas, de qualquer maneira, é um pai protegendo sua filha. Né? Então, se o seu pai é descrente, para nem todo rapaz que ele disser sim, você também vai dizer sim. Mas para qualquer um que ele disser não é não, porque ele é autoridade do mesmo jeito. Né? Então, para as moças que não têm pais crentes, precisam também puxar. Eu tenho conversado com muitas moças que dizem exatamente isso para mim. Mas os meus pais não estão nem aí, eles acham que isso é um problema meu. Né? E eu tenho dito a elas, puxa seus pais, puxa eles para isso, né? Conversa com eles, diz a eles que a responsabilidade é deles, sim, né? De forma respeitosa, carinhosa, cuidadosa, mas mostra para eles, né? E se coloca debaixo da autoridade deles também nesse aspecto, né? É muito difícil, eu sei, principalmente para quem não foi criado dessa forma, né? Para quem foi criado se achando independente, né? Mas isso é cuidado.
né? Isso é proteção para a gente. É verdade. E a igreja, esse papel da igreja é tão interessante você falar. Eu lembro quando eu li as bases bíblicas para o batismo infantil, li há muito tempo. E eu lembro uma parte que me marcou, que nós não temos padrinhos e madrinhas, porque os padrinhos e madrinhas dos nossos filhos são a igreja, né? É o povo de Deus, é a nossa família na fé. Sim. E eu nunca me esqueci disso. E eu cobro da igreja. Eu falo, vocês me ajudem, porque vocês são padrinhos e madrinhas das minhas meninas, das minhas filhas, e em todos os aspectos. A igreja tem que aprender a não se omitir. Verdade. Né? E isso serve para todos nós. Caminhar junto. Caminhar junto. E muitas vezes a gente enxerga ali o erro de uma moça ou de um rapaz que faz parte do nosso meio. Ninguém fala nada, porque existe também esse problema na nossa cultura, de que, não, cada um tem sua vida, é sua independência, e a gente se omite e peca, e às vezes a pessoa ela entra ali num buraco, porque o casamento, depois de consumado, né? E aí a gente tem aquela responsabilidade, né? Sim. Sim, a igreja tem essa responsabilidade. A igreja tem... É Mateus 18, né? Se você viu seu irmão fazendo alguma coisa errada, você tem que ir a ele. Né? Você não pode ficar esperando a liderança, o pastor. Nós estamos juntos numa caminhada. Né? E somos responsáveis, sim, pela vida um do outro. Não naquilo que não interessa, né? Não na hora que você vai dormir, acordar, você tem ou não televisão na sua casa, se você usa ou não internet na sua casa, se você dá ou não celular para o seu filho, em coisas assim cada um vai arbitrar, né? Mas nos princípios bíblicos e naquilo que a Bíblia nos chama a fazer, nós temos sim que estar envolvidos até para pedir ajuda nesses detalhes, que são que cada um faz de um jeito. Mas para pedir ajuda também, né? Então a gente é uma comunidade de irmãos e a gente precisa se responsabilizar uns pelos outros. Né? Até porque um namoro mal sucedido, né? Um mau namoro vai se tornar um mau casamento e vai dar trabalho para a igreja. Né? Vai ser problema para a igreja. Uma das coisas que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre o matrimônio, né, sobre a importância do matrimônio, é que ele é para auxílio mútuo e para propagação da semente santa. Né? Então, o pacto de Deus com o seu povo está baseado na descendência. Então, o casamento é muito importante para a igreja. Né? Não se trata de uma família que se divorciou e cada um com seus problemas. Não é isso. Né? Então, o casamento tem essa importância, que é a continuidade da igreja. Então, é um assunto de máxima importância. Né? Então, todos nós precisamos estar envolvidos nesse processo, sim. É verdade. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas faz todo sentido, porque a descendência, né? Eu sou filha de pais que fizeram um casamento misto. E esse casamento resultou em um divórcio. Então, e eles tiveram que fazer um acordo ali no início do casamento em relação à educação dos filhos, a educação religiosa dos filhos. E aí a minha mãe nos levou para a igreja porque houve esse acordo e meu pai permitiu. Mas não foi fácil. Tanto não foi fácil que resultou num divórcio. Então, e muitas vezes as meninas estão ansiosas pelo casamento. E às vezes elas se apaixonam e olham para o rapaz. E aí elas idealizam demais. Mas não tem problema. E o marido dela não vai à igreja com ela, mas deu certo. Ela criou os filhos da igreja. E sempre encontra uma justificativa, né? É difícil, viu? Tá travando assim, olhe pra mim. Tá pra vocês, pessoal? Deu uma travadinha aqui, mas agora voltou. Oi? Agora voltou. Voltou, né? O Douglas Wilson, no Sua Filha em Casamento, ele fala um pouquinho sobre isso também. Ele fala que a gente tem a ideia de que o casamento está baseado em romance. Mas o casamento não está baseado em romance. O casamento está baseado em pacto, né? Entre nós e com Deus. Né? Então, isso é muito sério. E aí, quando você pensa no jugo desigual, quando você pensa em duas pessoas que não uma que teme ao Senhor e outra que não teme ao Senhor, você vê
se não for a graça e a misericórdia de Deus, que um dos objetivos do casamento, que é a descendência santa, não vai adiante, né? Porque não é a maioria que consegue trazer os filhos para Cristo num jugo desigual. No Jornada para o Inferno ele fala isso também, John Bunyan, de uma forma incrível. Ele diz que essa mulher e esse homem mau tiveram 7 filhos. É impressionante a forma como ele narra, porque é exatamente assim. E aí 3 desses filhos puxaram a mãe em alguns aspectos e eram piedosos em alguns aspectos, mas não conseguiam ser tão piedosos por causa do pai. E aí eles eram condenados pelos cristãos e pelo mundo, porque não era tão mal quanto o pai, mas também não eram tão piedosos quanto a mãe. E os outros 4, maldade do pai, mas não conseguiam ser tão maus quanto o pai, porque tinha a influência da mãe. E John Bunyan fala uma coisa que é bem chocante quanto a isso, que por vezes o jugo desigual gera filhos híbridos, que não se reproduzem por do evangelho, né? Então eu acho que essa é uma preocupação grave no nosso meio, né? E a Confissão de Fé fala sobre isso também, fala contra o jugo desigual. As moças que são solteiras há muito tempo, não caiam nessa tolice, né? De ficar com medo de ficar solteira. E eu vejo muito isso. Eu vejo muito. Olha, você tem uma ideia? Eu e meu esposo fomos num congresso ano passado para solteiros. Tinham 90 inscritos, 85 mulheres, 5 rapazes. Nossa. Isso é desesperador. E aí, pense num esforço maior que eu tive que fazer para dizer para elas: espera no Senhor em obediência. Não caia na mentira do diabo de que se você não encontra na igreja, você pode encontrar lá fora, né? Porque é problema, é desgraça. Né? Não só para a vida pessoal. E é mentira do diabo mesmo, né? É mentira. Quanto para a igreja também, né? É prejuízo. É verdade. Eu brinco aqui em casa, falo, gente, nós vamos ter que voltar para o tempo dos casamentos arranjados. Porque a coisa tá tão difícil aí. E aí as pessoas riem, eu falo, gente, mas eu não tô brincando. Assim, a gente vai educando aqui os nossos filhos juntos e tal. E aí você me contou agora, eu não sabia que você e o Oreb tinham crescido juntos. E eu sei também da história dos seus filhos, que eles cresceram com as esposas, e agora a Júlia também, né? Isso. Então, eu acho muito legal. Isso é muito legal. Eu estava até vendo uma foto que eles postaram esses dias. Dos 7, éramos 2 casais de amigos, né? Eu com 4 filhos, eles com 3. Dos 7 sentados num banco, e agora refizeram essa foto, sei lá, 20 e tantos anos depois, né? E aí depois eu falei, eu vou até postar essa foto e botar assim, olha, cuida bem das crianças da tua igreja. Leva pra tua casa, dá pipoca, faz pizza. Exatamente. Porque tu pode estar alimentando o teu genitonora. Mas Pode falar. Não, esse aspecto que você falou do casamento arranjado, né? Claro que a gente fala isso brincando, mas com fundo de verdade, né? Uma coisa que meu marido sempre falava para os nossos filhos é que ele nunca iria dizer você vai se casar com essa moça ou com esse rapaz, mas que ele ia dizer com essa ou com esse não. Então eles já sabiam disso, e isso é uma coisa importante para nós mães sabermos, que nós temos esse poder, esse direito. Mas isso é antibíblico, né? Então você criar essa mentalidade, como você está fazendo com seus filhos, né? Como eu fiz com os meus, você contar para eles, né? Que é você e seu marido que vão
conduzir esse processo, né? Que vão olhar e dizer, sim, pode dar mais um passo agora, não, volta, traz, vamos parar um pouquinho, né? Você falar isso para ele desde sempre é muito importante. Você não deixar para falar isso lá na adolescência, né? Eu lembro que quando minha filha entrou no ensino médio, ela entrou numa escola pública, então era uma escola daquele jeito, né? E eu lembro que o primeiro dia que ela chegou em casa, ela tinha 16 anos, ela disse: mãe, elas namoram e os pais não sabem. E perguntaram para mim: e você não namora? E aí ela disse: não. E por que não? Porque meus pais não deixam. E tem que deixar? E a resposta dela foi: ué, não tem? Porque desde sempre foi dito isso. Então, isso não era uma novidade, né? Desde sempre foi dito que não seria permitido que eles namorassem com descrente, né? É claro que isso não é garantia, né? De que, como sempre me perguntam, você acha que você vai proibir e eles não vão namorar escondido? Não, não acho. Você vai proibir, eles vão fazer coisas escondidas, eles vão pecar, eles vão cair, mas não com a nossa anuência. Exatamente. Né? Não com a nossa permissão. Né? E se isso acontecer, eles vão ter que sofrer as consequências pelo pecado deles. Né? Mas a direção que a gente dá, né? E eles saberem que eles têm um trilho para seguir, é muito importante. E existe um adágio aí no mundo que é assim: enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas, né? Quando eu não encontro a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas. Porque deve ser justamente isso que o Douglas Wilson fala no livro que você está lendo, sobre esse namoro que não é um namoro bíblico, né? E hoje o padrão é esse padrão de namoro, porque até muito pouco tempo atrás, vamos aí, 50 anos atrás, inclusive no mundo, o namoro era para casar ou era para acabar logo, porque não fazia sentido, não era só uma coisa dentro da igreja. Era para todo mundo que era assim, era esse padrão, só namorava se o pai deixasse. Exatamente. Né? Eu acho engraçado porque na cabeça dos jovens de hoje é como se sempre fosse assim, e a gente que está trazendo novidade, né? Não, querida, sempre foi assim, né? E isso é influência do evangelho mesmo. Né? Sempre foi essa questão da autoridade do pai, né? Uma coisa que ele fala também que eu achei interessante, e que o Vod Balkan fala no o que ele deve ser se quiser casar com a minha filha, que também é um livro maravilhoso. Ele é maravilhoso também, da editora Monergismo. Uma coisa que ele fala, né, que você... Esqueci. Sobre o namoro, que o namoro fazia parte do dia a dia das pessoas, que o namoro, a autoridade dos pais. Isso, eu lembrei. O Vod Balkan fala que você não pode nem começar a orar para namorar, orar junto, né? Orar junto, claro. Os dois juntos, porque tem essa, nós estamos orando, né? Nem isso sem a permissão do pai. O pai precisa permitir, conhecer. E aí é muito legal porque ele, o que ele deve ser, se quiser casar com minha filha, ele fala: tá muito difícil encontrar homens firmes, homens, né, um modelo de masculinidade bíblica, naquilo que eles realmente devem ser. E aí ele incentiva os pais a forjar isso. Né? Então, se não tem homens assim, vamos trabalhar para que tenha. Né? Então, junta os adolescentes da tua igreja, dá estudo para eles, leva eles para cortar grama, leva eles para lavar carro com você, né? Visando a sua filha, que tem 12, tem 13 anos, você já tá com a cabeça lá na frente. Né? É verdade. Então... E o que nos dá esperança e pode nos dar hoje é essa volta, né? As pessoas cansaram. Verdade. Cansaram dessa vida libertina, desse evangelho fast food, dessa coisa de tudo errado. Frouxa, e as pessoas estão voltando, né? Essa coisa frouxa. A gente tem ouvido sobre feminilidade, sobre masculinidade bíblica. E é uma alegria para quem tem os filhos pequenos saber que tem alguma mãe por aí, algum pai que está, né, também educando os filhos dentro desses princípios. Né? E quando eu vou orar, porque eu já oro pelos meus futuros genros, né? Eu falo: Senhor, eu sei, ele já nasceu, né? Ele já está por aí. Espero que esteja perto de mim e que seja educado dentro desses princípios, para que... porque elas têm um pai que é realmente um homem de Deus. E elas não podem querer menos que isso.
Então, Exatamente. é isso que realmente Exatamente. tem que ser buscado. Eu lembro que quando você estava falando sobre os pais descrentes, meu pai não é crente, mas meu pai é um homem muito sério, um homem muito Uhum. que tem uma masculinidade bem colocada. E eu lembro que quando eu arrumava certos namorados, cheguei a namorar rapazes que não eram crentes, né? E meu pai, que não é crente, falava assim: mas você vai namorar esse moço que nem é da sua igreja? Olha, É, olha que como que vai coisa. ser isso? Não combina. Olha eu, sua mãe. Ele falava, olha eu, sua mãe, né? Então ele já tinha Eita, vê. essa visão mesmo. E aí, quando eu conheci meu marido e tudo, aí ele falou, mas e aí, ele é da igreja? Né? Que ele gostou do rapaz e tal. Nossa, muito, gostei. Esse eu gostei e tal. Mas ele é da Legal, legal. igreja? Legal, Então, legal. realmente, a gente honrar os nossos pais, né? Em todos os sentidos. É verdade, é verdade. Mesmo Mas os pais e aí, são indo um cristãos. pouquinho mais pra frente, Simone, agora eu já encontrei o príncipe. Então, tô namorando, né? Tenho certeza que é ele também tem. Vamos marcar o casamento. E agora, como que essa moça tem que se preparar? Porque às vezes a gente entra no casamento assim, né, de paraquedas, ainda mais nos nossos dias, você entra sem saber fazer um arroz, você Uhum. entra sem saber lavar um banheiro, sem saber se doar para o outro. E aí tem gente que entra no casamento e sofre muito, É mesmo que os verdade. dois sejam crentes, mesmo que os dois sejam piedosos e tementes ao Uhum. Senhor, por falta de preparação, uma preparação que é básica, preparação de coisas do dia a dia mesmo, acontecem até separações e divórcios, infelizmente. Uhum. Uhum. A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Porque as mães abdicaram desse papel de ensinar suas filhas a serem boas donas de casa, Boas donas né? de casa. Que Então, o também é que a bíblico, né? gente é bíblico. Então, o que a gente tem que fazer é o que Paulo fala a Tito, né? Então, vamos as mulheres mais velhas ajudarem. Nós precisamos fazer isso. Né? As mulheres mais velhas das igrejas precisam socorrer as moças. É o que a Elizabeth Elliot, eu acho, fala sobre jogar o mapa. Né? Jogar uma. Joga um mapa para ajudar as mais novas, né? Porque você já passou por essas coisas, você já viu a dificuldade, você já sabe como é difícil você entrar num casamento. Quando você entra num casamento, você vai domar muitas áreas, que são áreas desconhecidas, que é a área do relacionamento a dois, dos filhos. Se a área prática da coisa você não domina, você vai ter muita dificuldade. Muita. Muita dificuldade. E é o que você falou, isso se reflete no relacionamento com seu marido, por mais que vocês dois sejam crentes. Então, se você não tem aquela habilidade que as mulheres deveriam ter cultivadas em si, né? De mexer uma panela enquanto uma máquina de roupa está lavando e passando um pano aqui e descongelando não sei o que ali ao mesmo tempo, se você não foi treinada para isso, você precisa correr atrás disso. Né? Hoje mesmo eu estava falando com a Júlia. Falei, minha filha, precisamos voltar na aula de cozinhar feijão. Porque ela cozinha, mas feijão é sempre comigo, porque eu sempre faço de monte e congelo. Falei, garota, faltam 4 meses pro teu casamento. Bora cozinhar feijão semana que vem? Bora. Por quê? Porque ela vai precisar disso. E se eu não a treino para isso agora, depois ela vai juntar essa demanda com demandas que são grandes demais. A noite toda, como a disciplina dos filhos, como o marido reclamando de algumas coisas que ele não está gostando no relacionamento dos dois, como a vida sexual, que é também uma descoberta grande, uma adaptação grande. Então, quanto menos adaptação e descoberta tiver que ter, melhor. Né? Melhor. Então, eu acho que enquanto a gente é solteira, a gente deve pedir por isso. Né? Então, se a sua mãe não faz isso, se ela não tem essa consciência, faça você, né? Mãe, olha, sábado o almoço é comigo, né? Durante a semana, quem lava o banheiro sou eu. Eu preciso me desenvolver nisso. A gente tem que saber que a gente tem essa necessidade e não deixar para cultivar isso lá na frente, porque senão é muita novidade junto. E é desgastante. O dia a dia da dona de casa é muito difícil. E a maioria das moças que se casa hoje, ela se casa com um emprego, ela não vai ficar em casa, né? Muitas vezes ela pode até deixar isso depois que vierem os filhos, ou não, aí cada pessoa tem a sua individualidade, mas ainda trabalhando e tendo que lidar com a casa
que é realmente é um desafio cuidar de uma casa. É um desafio. Quando a gente olha para a gestão de uma casa, a gente percebe é uma empresa, é um trabalho profissional, justamente, é uma empresa. E é só você. Assim, se você tiver assim, a dádiva de poder ter uma pessoa para te ajudar, ainda assim você precisa saber fazer, porque senão ela vai te enganar e não vai fazer nada. É a mulher de Provérbios 31, né? Ela tinha servas, né? Mas e dava ordem às suas servas. Levantava o dia, ainda não tinha amanhecido e pegava no pesado junto com elas, né? Ela sabia mandar, ela sabia dar ordens, né? Então, realmente, não é fácil. E também é um trabalho que ele não é um trabalho sempre reconhecido, não é um trabalho sempre visto pelas pessoas, né? Então, a gente ainda tem que lidar com as demandas do nosso coração, né? Porque quando você está trabalhando, por exemplo, fora de casa, ou qualquer coisa que você esteja fazendo fora dos portões da sua casa, você sempre tem alguma retribuição disso, né? As pessoas elogiam, as pessoas vêm, você falta, as pessoas falam. Mas dentro de casa nem sempre isso acontece, né? Porque é uma coisa tão automática, né? Tá sempre ali, a janta tá sempre ali, o banheiro tá sempre lavado, né? O marido tá fora o dia todo, tá no ele viu o que você fez. O lixo está no lugar, né? Então, a gente corre o risco também de se amargurar com essas coisas, né? Então, se a parte prática da coisa já está domada, aí a gente tem só o trabalho que domar o nosso coração, que não é mole, não. E eu acho que isso que você está falando, a minha geração sofreu muito com isso. Porque eu ouço às vezes, muitas reclamações, as nossas mães, elas não são como as mulheres que Paulo fala a Tito, porque a gente não tem exemplos práticos. As nossas mães, elas são filhas do feminismo. Literalmente, né? Elas são as baby boomers. Eu estou com 38 anos, então mesmo as mães crentes, elas educavam filhas para o trabalho, para trabalhar fora, porque era a cosmovisão que elas receberam. Inclusive a minha mãe, né? Então eu casei, tive muitas dificuldades em relação a essas coisas, porque eu não sabia fazer muita coisa. Eu fui criada para trabalhar, para ter meu dinheiro, para trabalhar fora. Para ser independente. E aí, para ser independente. E hoje, as moças da minha geração, claro que ainda é uma minoria, mas eu creio que isso tem mudado. Elas estão correndo atrás do prejuízo, elas estão tentando correr atrás das mulheres, né? Aí eu fico pensando assim, então, as minhas filhas, a Pamela Arumá, ela fala, as lutas que eu venci, elas não precisaram lutar. Sim. Então, eu vou trabalhar para que com elas seja diferente. Mas, e agora, você falando, esses dias eu estava conversando até com a própria Pamela, né, falando assim, mas a gente não tem essas mulheres mais velhas. Aí depois eu parei para pensar, falei, não, mas eu já estou na posição de ser essa mulher mais velha. Eu não tenho mais que aprender com elas e nem lamentar que elas não me ensinaram muita coisa. Porque a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a literatura que nos dá muitos bons exemplos. A gente tem exemplos de mulheres piedosas aí ao redor do mundo que nos ensinam. A gente tem internet, a gente tem a Simone Quaresma, que a gente vê de longe para nos ensinar. E agora, nós, as mulheres aí acima de 30, que já estão casadas, elas têm que abençoar as mais jovens, as adolescentes da igreja, as moças, né? É isso mesmo. Matthew Henry comentando esse texto de Paulo a Tito, falando sobre mulheres mais velhas, né, ensinarem as mais novas a amarem seus maridos, seus filhos, serem boas donas de casa. Ele diz que o ensino de uma mulher para outra mulher em áreas específicas da feminilidade são muitas vezes mais eficientes do que o ensino dos próprios ministros da palavra. Porque uma mulher fala ao coração de outra mulher de coisas que ela entenda o que ele diz, né? Ele está falando em coisas referentes ao mundo feminino, né? Claro. Então, do peso e do impacto que isso tem na vida de uma mulher, né? Então, é claro que nem todas as mulheres vão dar palestras, ou vão viajar, ou vão ter um canal no YouTube. Mas você tem aqui, é do pequeno para o grande. Você tem na sua igreja local. Aliás, o trabalho de verdade mesmo é na igreja local. Né? Isso que a gente faz no YouTube ou no Instagram é uma palhinha, é uma ajuda, é um acorda minha gente.
né? Mas o trabalho mesmo, o trabalho ordenado por Deus é na igreja local, com os pastores e com os grupos menores, com a classe de escola dominical, né? É no tete a tete, é no mano a mano, né? Isso é precioso. Eu conheço um pessoal lá em Recife, da Primeira Igreja Presbiteriana de Recife, que eles fazem um trabalho, são minhas amigas queridas, de vez em quando eu tô lá, ajudo elas de alguma forma. Elas têm um trabalho voltado para mulheres, são senhoras, ali são senhoras da minha idade para mais velhas, que fazem como se fosse um curso, né? E aí todo ano elas admitem, não sei, vou chutar, sei lá, 15 moças, mulheres, solteiras ou casadas, para esse curso. Então, são, sei lá, 10 aulas ou 12 aulas. Em cada aula, então, tem aula sobre submissão, sobre criação de filhos, sobre temas básicos da feminilidade. E, depois da aula, uma aula de culinária. Ah, que legal! E aí, uma das mulheres mais velhas ensina um prato básico, mais elaborado, e outro dia é aula de etiqueta à mesa, como colocar uma mesa bonita, ou de economia doméstica, e aí elas formam várias turmas, né? Por ano elas só aceitam aquele número. Quer dizer, esse é um modelo, eu sei que tem vários modelos por aí, né? Mas é uma coisa proposital, não é só uma coisa que, tá precisando aqui, então eu vou ajudar ali, né? Vou ajudar essa moça, vou ajudar aquela, mas a gente tem que partir para coisas propositais, né? Então, vamos formar um grupo. Então, não tem ninguém que dê palestra na sua igreja, que não sabe da palestra. Não tem problema, pega um livro, vai ler junto, né? Vai ler um livro, pede para a esposa do pastor, pede para o pastor, né? Chegar junto, ler o livro junto, dar orientações, né? E vão caminhar junto, de forma proposital. Isso é importante. Outro assunto, Simone, que eu acho pertinente abordar também, é que eu tenho visto por aí, a gente vê na internet, né? Mas a gente escuta aqui e ali. Agora, um outro discurso que eu acho também perigoso. As moças dizem assim, eu não vou também estudar. Não vou fazer faculdade, eu não acho que seja importante, porque eu vou casar, eu quero ser dona de casa. Então, eu vou aprender a cuidar da casa, aprender a cuidar dos filhos, vou ajudar minha vizinha com o neném dela, que é uma bênção, que é legal. Mas, assim, também negligenciar todo o outro lado, eu acho isso bem complicado, né? Eu acho que a gente adora se prender em modelos. Como a Nancy Wilson fala naquele livro Fruto de Suas Mãos, ela fala que a gente adora métodos, né? Então, a gente se agarra ali, a gente sempre esquece dos princípios, né? Então, primeiro é assim, você tem que fazer faculdade. Porque se você não fizer uma graduação, você não é ninguém. Aí depois você parte para o outro lado. Não, você não pode fazer uma faculdade. Faculdade não serve para nada, né? Então, são extremos que a gente precisa evitar. Né? É claro que a gente sabe que cada um tem um chamado específico. Né? Às vezes você não vai ser chamada a fazer um curso superior ou um mestrado, mas você vai aprender a trabalhar com as mãos, a ser uma artesã que é tão bom quanto, né? Uma gosta muito de ler, outra tem dificuldade para ler, uma ama as artes, outra já não liga tanto. Então, a gente tem que aprender a desenvolver a nossa vocação. E se a gente não está casada ainda, a gente precisa lembrar sempre de uma coisa: como é que eu posso servir a Deus enquanto eu não estou casada? Né? É fazendo uma faculdade? E aí também, qual faculdade? Né? No que eu estou investindo minha atenção? Isso é uma coisa que eu converso sempre com as meninas. Né? Será que a faculdade que você está fazendo, você tem em mente ganhar dinheiro, ou você tem em mente a sua futura família? Né? Então, eu sempre oriento as moças assim: pense em algum curso que você goste, que seja uma coisa da tua área de interesse, e que quando você não estiver exercendo, quando você estiver casada, quando você estiver com filhos, você possa fazer de casa, ganhar um dinheiro extra em casa, você possa servir a igreja, você possa servir aos seus filhos fazendo isso. Eu tenho uma nora, por exemplo, que ela é nutricionista. Foi uma das melhores das turmas todas pelas quais ela passou na Universidade Federal no Rio de Janeiro. Passou em primeiro lugar. Ela é fantástica. Fantástica. Aliás, ela me ajudou a emagrecer 18 quilos. Todo em 2 mundo anos viu, e né? meio.
secou, assim. Falei, gente, 18 quilos e Simone 2 ao longo secou. de 2 anos e meio. Mas, assim, foi visível. Minha norinha Thalita, que me ajudou, né? Ela agora tá criando filho. Então, às vezes, até o pessoal da igreja pede, faz uma dieta pra mim. Mas, gente, isso dá muito trabalho. Agora eu não posso, eu tô com um bebê, agora não dá. Então, nem assim ela tá aceitando. Mas todo domingo tem alguém no pé da orelha dela. E isso, assim. Aí ela explica. E ela, sabe? É uma coisa que mais tarde ela vai poder fazer. E é uma coisa que enriqueceu demais a pessoa dela. Uma coisa que mostrou a glória de Deus. Ela fala pra mim, não tem curso melhor para você entender a criação, o criador, do que nutrição. Eu falei, olha, outras pessoas já me disseram isso de outros cursos. Porque todo conhecimento revela Deus. Né? É todo conhecimento ele revela Deus, né? Então conhecimento nunca é demais, seja acadêmico ou qualquer outro, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado também. E outra coisa, você vai criar filhos. Para criar filhos você precisa ser uma mulher inteligente, né? Mesmo que não seja uma acadêmica, uma mulher que lê, uma mulher que pensa, uma mulher crítica, né? Um rapaz, ele vai procurar numa moça com essas qualidades, né? Para criar os filhos dele. Né? Então a gente não pode ser quadradinha a esse ponto de jeito nenhum. Isso que eu tenho, um dos motivos que eu quis começar o clube, e ele é para qualquer mulher, a mulher que se interessar, ela é muito bem-vinda, mas a nossa cosmovisão é uma cosmovisão reformada. Então, é justamente isso, porque a gente fica tão focada no dia a dia da casa, em tudo, e os seus filhos vão crescer, ainda que você tenha filhos pequenos. Daqui a pouco, eles vão estar te perguntando alguma coisa, e aí você ficou tão focada no serviço de casa, e aí você esquece, e aí você não leu livro, você não leu nada. Eu até chamei de cultura materna, né? Que é a cultura da mãe. A mãe precisa desse tempo, e quando a gente faz isso em conjunto, é melhor ainda. É verdade. Porque uma vai fortalecendo a outra nesse sentido. E nesse aspecto também de não estudar, né? Não querer fazer e tal, porque você é dona de casa. Mas também você não sabe se você vai casar. Pois é. Então, precisa ter uma profissão. Pois é. Não é? Você precisa ter alguma habilidade desenvolvida. E habilidade desenvolvida. Né? Igual você falou, não quer dizer que você tenha que fazer faculdade. Mas tem uma habilidade. Tenha uma profissão, saiba fazer alguma coisa, porque você não vai ter os seus pais a vida inteira. E ainda que você não se case, você precisa lá na frente se sustentar, né? E também abençoar a igreja. Se você tem um chamado missionário, por exemplo, que você tem habilidades para usar lá no seu falar em chamado missionário, eu tenho uma história super engraçada. Porque aí quando eu conheci o meu marido, assim, aquele moço tão especial, tão crente, tão piedoso, médico, né? Nossa, meu Deus, chegou, né? Aí a gente estava conversando ainda, orando. Aí ele falou assim, virou para mim e falou, você tem um chamado missionário? Do nada. Aí sabe quando passa pela sua cabeça aquele negócio rápido? Fala, gente, e se ele tiver, eu vou mentir. Olha só. Pra que eu tenho? Vou falar que eu tenho. Aí eu falei, não, e se não tiver? Aí você quer saber? Eu vou falar a verdade, né? Aí eu falei, não tenho. Meu chamado é trabalhar na igreja local mesmo. Aí ele falou assim, ainda bem. Porque se você tivesse, a gente ia parar com tudo agora. Olha. Já pensou? Já pensou? Então, e também tem essas coisas, né? A pessoa ela precisa pensar até nisso. Porque tem pessoas que nascem com aquele chamado de ir para as nações, ou mesmo trabalhar com missões, mas dentro do seu país mesmo, ali na sua região. E muitas vezes a moça até se esquece disso no anseio de se casar, né? Até isso precisa ser observado na hora de pensar. Pois é, então. Por isso é que esse tal de namoro recreativo é tão danoso. Porque o namoro recreativo ele se foca no contato físico. Exatamente. Né? E o contato físico é pro casamento. Pro casamento. Não é pro namoro, pro noivado. É pro casamento. Antes de namorar e durante o namoro, ou corte, como queiram chamar, é o período justamente de você conhecer. Né? Eu conheci uma moça esses dias que ela falou para mim, eu me casei com meu marido e eu não sabia que ele não queria ter filhos. Como você não conversa sobre isso? Como você não conversa sobre sua perspectiva de futuro, o que você deseja para sua vida? É claro que Deus pode mudar
tudo isso, porque eu me casei com um militar, eu não me casei com um pastor. E lá para 3 anos de casado foi que ele teve chamado do Senhor para a vida ministerial. Claro que isso tudo pode mudar, mas você tem que lidar com aquilo que você tem. Né? E o que vocês pensam? Vocês pensam parecido sobre criação de filhos, sobre quantos filhos vocês querem ter, sobre onde vocês vão morar, sobre se você quer sair do país, se você não quer? Essa é a hora. O que ele está lendo? Ele lê as coisas. Como é que ele trata os pais dele? Como é que é o compromisso dele com a igreja local? Você está disposta a seguir a denominação dele? Porque quando você se casar, você não vai ficar na presbiteriana e ele na batista. Você vai para a batista com ele, né? A menos que ele decida ir na presbiteriana, por exemplo. Né? Então, eu conheço muitas meninas que elas falam para mim, ele não é, eu sou reformada, ele não é, ele é, sei lá, ele é pentecostal. Eu posso casar com ele? Posso. Ele é um homem crente, é lógico que você pode, não interessa a denominação dele. Mas você está ciente de que você vai ter que se colocar debaixo da autoridade, inclusive espiritual dele. Então, essa é a hora de vocês conversarem sobre as coisas, porque depois as dificuldades podem ser grandes. Né? E não são incompatibilidades espirituais, mas podem ser incompatibilidades emocionais. Exatamente. Porque pode ser que uma moça reformada, ela jamais se adaptará a uma igreja pentecostal, ainda que ela vá, que ela siga seu marido, mas ela está ali num ambiente que não a agrada, que não a deixa feliz. E ela tem que se submeter a isso até o fim da vida. Então, são coisas que parecem pequenas ali no momento da empolgação, de estar juntos, mas que precisam ser colocadas na balança. Foi como você falou, né? Não são impeditivos. Não são. O único impeditivo da palavra é que ele seja um descrente. Se ele é um descrente, é um impeditivo. Mas diferença social, por exemplo. Não é uma coisa que você não possa fazer, uma mulher muito pobre se casar com um homem muito rico, ou ao contrário. Mas você tem que ter noção do que você vai enfrentar, né? Ou com, sei lá, o grau de academicismo, né? Você pegar um cara, né, que ama estudar, que tem doutorado, você ali mal fez o ensino médio, né? Não gosta de ler, não é chegado, e o assunto dele é isso. Dá para levar? Dá para levar, mas vocês vão ter dificuldades que precisam ser conversadas, né? A diferença de idade também não é impeditiva. Eu tenho amigas muito próximas que são casadas com homens muito mais novos ou com homens muito mais velhos, né? Você vai ter dificuldades advindas disso? Em certa altura da vida vai ter. A dificuldade não sei, você tem que estar ciente. Isso. Né? Você tem que saber, olha, eu vou enfrentar esse ou aquele problema por causa das diferenças que nós temos. E mesmo quando a gente é muito parecida, a gente tem muitas diferenças, né? A gente tem que estar disposto. A gente tem que lembrar que o casamento é aliança, é pacto. Né? E como meu pai disse também, no dia que eu me casei, meu pai, bem bonzinho, me chamou e falou, filha querida, para essa casa você só volta viúva. Misericórdia. Eu não vou Essa é a ideia. Essa é a ideia. Você não tem a opção de voltar. Você está se casando para viver até o fim dos seus dias com ele. Né? Então, isso falta pra gente, às vezes. Né? Você ter essa noção. Então, eu vou enfrentar o que tem que ser enfrentado, porque eu não tenho outra opção. Eu vou ficar com ele até que a morte não me separe. E é tudo uma questão também de maturidade, né, Simone? A moça, ela tem que estar madura para casar. Ainda que ela não precisa ser velha. Ela não precisa ter mais de 30, mas ela precisa ter maturidade. Ela tem que ser uma adulta, sabendo que o casamento é para adultos. O namoro é para adultos, porque o namoro ele vai culminar no casamento. O namoro só vai terminar se realmente as incompatibilidades forem muito grandes. Mas o namoro ele tem que visar o casamento, senão não faz sentido. Né? Exatamente. Simone, faltam 2 minutos para acabar. Nem parece. Passou rápido. Não, muito bom falar com você. Muito obrigada pela sua disposição em estar aqui. E que Deus continue abençoando sua casa, seus filhos. Amém. Seu marido tão querido, o pastor Oreb. E a Júlia, a gente quer acompanhar tudo desse casamento.
Um Ai, já beijo sei que pra vou chorar ela. muito. Ai, porque a filha é companheira, né? É. Mas ela vai estar. Ela tem um grande exemplo, uma mulher que é exemplo para todas nós aqui, para as Ela reformadas vai. brasileiras. A nossa musa. Ah, foi um prazer, viu, Priscila? Tudo Foi meu, muito bom. querida. Deus Um beijo. abençoe você, Quando seu você vier a trabalho. Brasília, eu vou atrás para te dar um abraço. Legal. Tá joia. Um Um beijo. beijo, Fica fica com com Deus. Deus. Obrigada, gente. Eu vou deixar gravada e eu aviso. Vou colocar no canal do YouTube. Ah, legal. Beijão. Tchau, Beijo. tchau.